A gente segue falando ainda sobre essa medida provisória de renegociação de dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul. Quem vai atualizar para a gente é o nosso repórter Lucas Martins. Lucas, boa noite, bem-vindo. O que tem de detalhe aí, de novidade sobre essa regulamentação até agora? Diga lá, boa noite. Bom, eu estou com um probleminha aqui para ouvir o Lucas. Lucas, é só a gente resolver aqui o seu áudio para você falar um pouquinho para a gente. Deixa eu ver se agora eu te ouço. Diga lá, amigo, boa noite mais uma vez. Olá, Thiago, boa noite a você. Não, ainda não consigo ouvi-lo. Nós vamos resolver aqui o problema do Lucas para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessas informações que ele vai trazer para a gente. Vamos então trazer o nosso convidado por aqui, o senador pelo Rio Grande do Sul, Ireneu Orti. Senador, seja bem-vindo, boa noite, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Agronoite. E eu já te pergunto, tem muito produtor questionando essa medida provisória. Ela atende ou não atende às demandas dos produtores aí do estado? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago Silva. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, eu tenho contatado com muita gente nesses últimos dias e muita gente reclamando. Atende muito pouco do pleito que os produtores estão precisando. Tá? É lógico que vai sair mais uma medida provisória, deve sair decretos e tal, regulamentando algumas dessas decisões, mas, na verdade, isso tudo é muito demorado. Nós estamos hoje a quase 80 dias do início do problema e nada de solução. E as pessoas lá no campo ficam angustiadas, porque precisam resolver seu problema de endividamento e, principalmente, precisam preparar suas áreas, suas terras, para voltar a produzir. Não só as terras, tem muita gente que tem que consertar casa, galpão, máquinas e assim por diante. Então, a demora é um dos fatores importantes que está prejudicando e é a razão de muita gente não estar satisfeito. A medida ela atende muito pouco do que se precisa e já foi dito pelos deputados que me antecederam, isso tudo deve ser reanalisado, deve ser estudado novamente. Mas aí tem um outro problema, nós estamos chegando no prazo final. Hoje é 1º de agosto e em 15 dias não se resolve isso. Então precisa, na verdade, protelar, adiar o vencimento dessas contas prorrogadas até o dia 15 de agosto para pelo menos até final de novembro, dentro do prazo que está estabelecido a calamidade pública e neste período fazer os ajustes necessários. Mas um fator importante que precisa acontecer enquanto isso é que as pessoas que não vão conseguir acertar vão ficar pendentes, que essa pendência em função da seca não venha prejudicar o próximo financiamento, porque a agricultura não espera. Quando é hora de plantar, tem que plantar. Não dá para você esperar a decisão burocrática para depois ir plantar, preparar a terra e tal. Então, além da prorrogação que precisa desta medida, nesse meio tempo pode e deve ser ajustado, mas o produtor tem que estar liberado, ele não pode estar com um órgão restritor no Serasa ou coisa parecida, não ter acesso ao crédito porque não acertou. Então, a hora de plantar, quando chega, começa em agosto, né, e isso tem que acontecer. Nós estamos em Brasília hoje, vamos estar no início da semana que vem e vamos tentar forçar, e tenho a convicção de que os demais parlamentares, especialmente os ligados à agricultura, vão apoiar esta necessidade que se tem da prorrogação desse prazo e, principalmente, ajustar mais coisas. Tem que ser resolvido mais questões, não só aquelas que foi dado atendimento através dessa medida provisória. Ô, senador, agora tem uma questão interessante também. Diversas instituições, principalmente a Farsura aí no estado, ouviu as demandas dos produtores, do mercado local, do que era necessário para ser feito, apresentou um documento para o governo que não foi atendido. Isso também é complicado, né? Porque o governo tenta fazer uma medida da forma que ele quer, mas não atende aquilo que os produtores necessitam. Como é que fica, então, essa intermediação entre as instituições, produtores e o próprio governo federal? É uma situação bem complicada. Olha, eu atuo na agricultura há mais de 50 anos, participei de várias negociações no passado e a agricultura, todos nós brasileiros e principalmente gaúchos, sabemos que a agricultura é o sustentáculo da economia do país. Nós somos responsáveis pela maior parte da situação econômica do país, não só dentro da porteira, como antes da porteira na fabricação de máquinas, equipamentos e insumos, como depois da porteira, com a industrialização dos produtos que saem de lá.
E se o governo não der atenção nesse momento em que foi causado um prejuízo que não é culpa do produtor, lógico, também não é culpa do governo, é um problema da natureza. Quem pode ajudar? O governo municipal ou estadual não tem condições. Quem pode ajudar é o governo federal, que tem a caneta na mão, que tem o cofre na mão e que tudo que ele investir, certamente, num curto espaço de tempo, vai retornar em produção, porque nós vamos voltar a produzir. Não fazendo nada, ou deixando que o produtor tente resolver com recursos próprios, ou ficando inadimplente junto aos órgãos financiadores, a nossa produção toda vai cair e vai afetar a economia de todos os órgãos públicos e principalmente do produtor rural, do agricultor, do pequeno, do médio e do grande. O prejuízo causado pela chuva é algo incalculável e tem que ser ajudado. Nós vamos continuar forçando. O governo vai ter que entender uma hora dessas que essa é a solução. Aliás, já foi assim lá no passado. Nós tivemos problemas parecidos quando, na ocasião, o problema era preço e o problema era desestímulo do produtor brasileiro em produzir. Lá no período em que Francisco Turra foi o ministro da Agricultura, nós produzíamos 50, 60 milhões de toneladas de grãos no país todo. Isso não faz muito tempo, foi nos anos 90, né? Agora, com todos os incrementos que o governo deu naquela ocasião, através da securitização e de outros meios de produção, nós hoje passamos de 300 milhões de toneladas. E nós não podemos retroceder. O Brasil precisa avançar. Nós somos o país que alimenta não só o brasileiro, mas que alimenta 1 milhão de pessoas fora do Brasil. Se nós não produzirmos, nós vamos criar um problema social no mundo inteiro. E quem pode resolver isso é o governo. Então, por isso, a nossa insistência vai continuar, não só minha, como tenho a convicção de todos os parlamentares e de todas as entidades ligadas ao agro, especialmente do Rio Grande do Sul. Tá certo, senador. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais do seu ponto de vista. Uma ótima noite e até a próxima, viu? Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos. Abraço, até lá.